E olá você de casa, muito boa noite. Patos de Minas tem caso suspeito de pólio. Menino de 2 anos é investigado com sintomas da doença. Baixa procura por vacina é preocupação no município. Mulher fratura perna e aguarda há quase 15 dias na UPA vaga para cirurgia. Adolescente é apreendido suspeito de estuprar irmão de 10 anos. Mais sobre a confusão em Lagoa Grande, onde cerca de 1.000 pessoas que comemoravam o resultado da eleição revidaram contra a polícia. Com quase 80% de renovação, participação feminina no Legislativo patense encolhe e a diferença de votos para o mais votado é folgada. A NTV inicia nesta terça-feira uma série de entrevistas com todos os vereadores eleitos em Patos de Minas e mais. A gente analisa o custo por voto dos prefeitos na região. O valor vai de R$ 2,65 a R$ 16,69. Mãe de... Nenhuma chapa se inscreve para ocupar a diretoria do Mamoré. Tem análise da notícia e muito mais informações. É a partir de agora no NTV News. De hoje com um caso de estupro em família. O suspeito é um adolescente de 14 anos que teria abusado do irmão de apenas 10. O garoto foi apreendido na tarde desta terça-feira pela Polícia Militar. Segundo a Polícia Militar, a descoberta do crime surgiu após uma consulta médica na UPA. A criança, de apenas 10 anos, teria informado a mãe desconfortos na região anal, que encaminhou o filho ao atendimento. Uma criança deu uma entrada na UPA, com ferimentos anais. Aí, durante o atendimento médico, ela relatou para a equipe médica que esses ferimentos teriam sido ocasionados acidentalmente. Aí, o médico, foi conversando mais com a vítima e ela acabou por confessar que estava sendo abusada sexualmente pelo próprio irmão. Aí, a vítima foi atendida pela equipe médica lá da UPA. Aí, posteriormente, ela foi encaminhada para o hospital regional para a realização de exames complementares e, na sequência, ela foi encaminhada para o ML para fazer o exame de anticorpo de delito. Diante dos indícios do crime de estupro, a polícia foi atrás do suspeito. O adolescente de 14 anos, irmão da vítima, foi encontrado na sua residência, que fica na comunidade de Bom Sucesso. Foi acionado o Conselho Tutelar, foi acionado um assistente social e acionada a Polícia Militar. Aí, com o envolvimento de todos esses órgãos, a Polícia Militar realizou diligências, e conseguiu localizar o autor em sua própria residência. Ele realmente confessou que manteve relação sexual com o irmão. Agora, os ferimentos, a princípio, segundo o atendimento médico, podem ser, de violência sexual. Após resultado das eleições em Lagoa Grande, a comemoração terminou em confusão e prisões. Cerca de 1.000 pessoas revidaram contra 8 policiais. A gente conversou também com o prefeito eleito e mostra agora os detalhes. Em Lagoa Grande, Edson Sabino, do PSB, foi reeleito com 58% dos votos. Com o resultado, o novo prefeito foi à praça da cidade comemorar junto aos eleitores. No começo das festividades, a celebração à vitória dos candidatos foi pacífica. Os eleitos até desfilaram pela cidade em cima de um carro. Mas, após a saída dos candidatos, o cenário mudou. Nesse vídeo, é possível observar os gritos e as explosões registradas no local. Em seguida, uma mulher aparece ferida. Neste outro vídeo, mais gritos, correria e ataques. Ao fundo, ainda é possível ouvir o som de objetos de vidro sendo atirados entre as pessoas.
De acordo com a Polícia Militar, que fazia patrulhamento, cerca de 1.000 pessoas compareceram ao evento na Praça Adalto Araújo, em Lagoa Grande. Após a saída dos candidatos, os militares perceberam que, periodicamente, bombas eram arremessadas no meio da multidão e foram registradas diversas reclamações à polícia pelo fato. Além disso, também notaram um grupo de jovens fazendo venda de bebida alcoólica no local. Durante a abordagem aos jovens, uma terceira pessoa, que teria filmado a ação, desobedeceu ordem policial, desacatou militares e foi presa. Diante do fato, as pessoas próximas teriam começado a se manifestar contra os policiais, com xingamentos e até arremessos de objetos. Sem poder dar seguimento à ocorrência, os militares precisaram se retirar do local. Durante uma abordagem policial, policiais estavam ali presentes para fazerem a segurança, manterem a tranquilidade e o bem-estar de pessoas que festejavam a vitória de um dos candidatos. E perceberam um grupo menor de infratores, de cidadãos infratores lançando artefatos explosivos de alta periculosidade no meio do povo, das pessoas de bem, colocando em risco a vida de crianças, de idosos, de mulheres. E os policiais militares nessa intervenção para abordar esses infratores com esses explosivos, ela foi alvo de resistência, de agressões, de desacato por parte de terceiras pessoas que apoiavam esses cidadãos infratores que estavam com explosivos. Foi necessário, então, prender essa pessoa que interviu e outras 2 pessoas também, em razão de desacato, de rixa, de dano ao patrimônio público. No boletim de ocorrências ainda constam que os envolvidos estariam sob efeito de bebida alcoólica e agressivos. O prefeito reeleito, Edson Sabino, se pronunciou a respeito. Teve um incidentezinho, mas graças a Deus já estamos resolvendo. Foi algumas pessoas detidas, os advogados acompanharam, já tiraram, Outras foram feridas, com bala de borracha, essas coisas, mas já tratamos do hospital, foi no hospital, saiu já, está tudo bem. Tudo resolvido, graças a Deus. Apesar do ocorrido, a Polícia Militar reforça que este foi um caso pontual e que, de maneira geral, o período das eleições no fim de semana foi positivo. Durante todo o processo eleitoral, isso foi uma situação pontual, de alguns poucos desordeiros, pessoas infratores da lei, pessoas embriagadas, sob efeito talvez até de drogas, mas a Polícia Militar, de forma equilibrada, de forma proporcional, cumprindo o seu dever de zelar pelo bem maior, que é a coletividade, que são cidadãos de bem, conseguiu contornar a situação de forma técnica e tivemos um período eleitoral muito bom. Já no NTV News, com quase 80% de renovação, participação feminina no Legislativo patense encolhe e a diferença de votos para o mais votado é folgada. A NTV inicia nesta terça-feira uma série de entrevistas com todos os vereadores eleitos em Patos de Minas. E começamos pelo mais votado, João Marra. De hoje, com um caso de estupro em família. O suspeito é um adolescente de 14 anos que teria abusado do irmão de apenas 10. O garoto foi apreendido na tarde desta terça-feira pela Polícia Militar. Segundo a Polícia Militar, a descoberta do crime surgiu após uma consulta médica na UPA. A criança, de apenas 10 anos, teria informado a mãe desconfortos na região anal, que encaminhou o filho ao atendimento. Uma criança deu entrada na UPA, com ferimentos anais. Aí, durante o atendimento médico, ela relatou para a equipe médica que esses ferimentos teriam sido ocasionados acidentalmente. Aí, o médico, foi conversando mais com a vítima e ela acabou por confessar que estava sendo abusada sexualmente pelo próprio irmão. Aí, a vítima foi atendida pela equipe médica lá da UPA. Aí, posteriormente, ela foi encaminhada para o hospital regional para a realização de exames complementares e, na sequência, ela foi encaminhada para o ML, para fazer o exame de anticorpo de delito. Diante dos indícios do crime de estupro, a polícia foi atrás do suspeito. O adolescente de 14 anos, irmão da vítima, foi encontrado na sua residência, que fica na comunidade de Bom Sucesso.
Foi acionado o Conselho Tutelar, foi acionado um assistente social e acionada a Polícia Militar. Aí, com o envolvimento de todos esses órgãos, a Polícia Militar realizou diligências, né, e conseguiu localizar o autor em sua própria residência. Ele realmente confessou que manteve relação sexual com o irmão. Agora, os ferimentos, né, a princípio, segundo o atendimento médico, né, podem ser, né, de violência sexual. Após resultado das eleições em Lagoa Grande, a comemoração terminou em confusão e prisões. Cerca de 1.000 pessoas revidaram contra 8 policiais. A gente conversou também com o prefeito eleito e mostra agora os detalhes. Em Lagoa Grande, Edson Sabino, do PSB, foi reeleito com 58% dos votos. Com o resultado, o novo prefeito foi à praça da cidade comemorar junto aos eleitores. No começo das festividades, a celebração à vitória dos candidatos foi pacífica. Os eleitos até desfilaram pela cidade em cima de um carro. Mas, após a saída dos candidatos, o cenário mudou. Nesse vídeo, é possível observar os gritos e as explosões registradas no local. Em seguida, uma mulher aparece ferida. Neste outro vídeo, mais gritos, correria e ataques. Ao fundo, ainda é possível ouvir o som de objetos de vidro sendo atirados entre as pessoas. De acordo com a Polícia Militar, que fazia patrulhamento, cerca de 1.000 pessoas compareceram ao evento na Praça Adalto Araújo, em Lagoa Grande. Após a saída dos candidatos, os militares perceberam que, periodicamente, bombas eram arremessadas no meio da multidão e foram registradas diversas reclamações à polícia pelo fato. Além disso, também notaram um grupo de jovens fazendo venda de bebida alcoólica no local. Durante a abordagem aos jovens, uma terceira pessoa, que teria filmado a ação, desobedeceu ordem policial, desacatou militares e foi presa. Diante do fato, as pessoas próximas teriam começado a se manifestar contra os policiais, com xingamentos e até arremessos de objetos. Sem poder dar seguimento à ocorrência, os militares precisaram se retirar do local. Durante uma abordagem policial, policiais estavam ali presentes para fazerem a segurança, manterem a tranquilidade e o bem-estar de pessoas que festejavam a vitória de um dos candidatos e perceberam um grupo menor de infratores, de cidadãos infratores lançando artefatos explosivos de alta periculosidade no meio do povo, das pessoas de bem, colocando em risco a vida de crianças, de idosos, de mulheres. E os policiais militares nessa intervenção para abordar esses infratores com esses explosivos, ela foi alvo de resistência, de agressões, de desacato por parte de terceiras pessoas que apoiavam esses cidadãos infratores que estavam com explosivos. Foi necessário, então, prender essa pessoa que interviu e outras 2 pessoas também, em razão de desacato, de rixa, de dano ao patrimônio público. No boletim de ocorrências ainda constam que os envolvidos estariam sob efeito de bebida alcoólica e agressivos. O prefeito reeleito, Edson Sabino, se pronunciou a respeito. Teve um incidentezinho, mas graças a Deus já estamos resolvendo. Foi algumas pessoas detidas, os advogados acompanharam, já tiraram, Outras foram feridas, com balde de borracha, essas coisas, mas já tratamos do hospital, foi no hospital, saiu já, está tudo bem. Tudo resolvido, graças a Deus. Apesar do ocorrido, a Polícia Militar reforça que este foi um caso pontual e que, de maneira geral, o período das eleições no fim de semana foi positivo. Durante todo o processo eleitoral, isso foi uma situação pontual, de alguns poucos desordeiros, pessoas infratores da lei, pessoas embriagadas, sob efeito talvez até de drogas, mas a Polícia Militar de forma equilibrada, de forma proporcional, cumprindo o seu dever de zelar pelo bem maior, que é a coletividade, que são cidadãos de bem, conseguiu contornar a situação de forma técnica e tivemos um período eleitoral muito bom.
Já no NTV News, com quase 80% de renovação, participação feminina no Legislativo patense encolhe e a diferença de votos para o mais votado é folgada. A NTV inicia nesta terça-feira uma série de entrevistas com todos os vereadores eleitos em Patos de Minas. E começamos pelo mais votado, João Marra. O desejo por mudança em busca de vereadores mais atuantes e ativos na Câmara Municipal ficou claro. Com quase 80% de alteração, o recado foi dado pelos eleitores. Mas a gente analisa também outras questões, como a disparidade de votos do primeiro colocado para os demais e a baixa representatividade feminina. Para entender o resultado das eleições para o Legislativo de Patos de Minas, é necessário fazer algumas contas. Primeiro, é preciso saber o quociente eleitoral, que é o resultado da divisão do número de votos válidos pelo número de vagas na Câmara. De posse do quociente, é possível chegar ao quociente partidário, que é o resultado da divisão dos votos válidos do partido pelo quociente. O saldo da conta corresponde ao número de cadeiras a serem ocupadas. Com o fim das coligações, essa é a primeira eleição municipal que não teve coligações proporcionais, ou seja, para o Legislativo. Então, com isso, houve um crescimento mais expressivo, né, de todos os partidos procuraram, já que você pode lançar tão somente 1,5 cada partido, apenas 26, sendo 70% de um gênero e 30% de outro gênero. Nem todas as vagas foram preenchidas devido à aplicação dos quocientes partidário e à exigência de votação nominal mínima. 7 vereadores foram eleitos em Patos de Minas através da sobra eleitoral. Ou seja, qualquer partido, no primeiro momento, para eleger um vereador, teria o somatório de votos do partido, teria que alcançar esse coeficiente de 4.230. 6 partidos alcançaram. E ao alcançarem, eles elegeram diretamente 10 vereadores. Essa é historicamente, em Patos de Minas, vereadores que são eleitos diretos, quando nós, dos tempos para cá, com 17 cadeiras, geralmente eram 13 a 14, sobravam apenas 3 sobras eleitorais. Nessa eleição nós tivemos umas sobras históricas de 7 vereadores que foram eleitos pelas sobras eleitorais. O resultado final surpreendeu de certa maneira, visto que dos eleitos, 10 estão pela primeira vez como vereadores. É um comportamento mesmo da população, de desejar uma mudança realmente, um comportamento novo do Legislativo. Fenômeno percebido não só em Patos de Minas, mas também em cidades da região. Das cidades aqui da região, todas aí, mais de 50% dos vereadores estão sendo renovados. Outro fato que chamou a atenção na capital do milho foi em relação à eleição de vereadoras, que este ano foi inferior ao último pleito. Apenas uma mulher foi eleita. Muitos partidos, né, nessa tentativa de se efetivar essa exigência legal dos 30%, as mulheres acabam não participando do dia a dia dessa campanha eleitoral, infelizmente. Tanto é que a consequência é que no Legislativo patense, nessa legislatura atual, nós temos 2 mulheres, né, representando, e agora essa representatividade caiu apenas para a professora Beth. E também a quantidade de votos recebidos por um único candidato, que conquistou 5.992. O João Marra tem lá a população de uma forma geral, né? Quer dizer, uma pessoa que vem de uma grande luta, e a gente sabe, através da sua associação do Anjos da Vida, né, bastante representativa, esse trabalho, né, significativo que ele tem feito nos últimos anos na nossa cidade, que leva as pessoas a optarem, né, por aquela representação no parlamento local. O NTV News mostra, a partir desta terça-feira, reportagens com todos os vereadores eleitos em Patos de Minas. E começamos pelo mais votado e estreante na política, João Marra. João Marra, um nome que foi escolhido por ele para ser forte e de identidade. João perdeu uma filha para o câncer. O Liengel tinha 19 anos quando faleceu por causa de um câncer de pele raro. 8 anos depois, a vida o fez caminhar para o trabalho solidário e para a vida pública. Foi criada
a Associação Anjos da Vida, que hoje conta com uma casa em Barretos com 10 suítes, 2 vans para transporte de pacientes que realizam tratamentos, um escritório e uma loja de roupas. Tudo em prol do povo, afirma o novo vereador. O meu projeto, junto com a minha esposa, é o município que deveria estar fazendo, né? Porque as entidades têm feito algo muito grande, né? E desafogar o município, né? Como a gente já levou para Barretos mais 3.300 pessoas, né, com câncer, então a gente tem feito isso politicamente, sim. Foram 5.952 pessoas que escolheram votar no candidato. Para ele, não foi tanta surpresa. Era do meu pensamento, porque eu tive com esse eleitor, olho no olho, conversando com esse eleitor o tempo inteiro. Eu sentia isso, que a votação poderia ser sim, né, nesse nível, pois a gente lutou muito para que isso acontecesse. A gente tem um trabalho, né, de 8 anos, a gente tem um trabalho de amor ao próximo. Eu sei que eu sou um vendedor de amor ao próximo, e entendi que esse voto teria que fazer assim. Comecei muito inibido no início, não é fácil, né? A gente estava preparado exatamente para fazer esse pedido de voto, não. A gente foi se preparando, nos últimos dias foi mais fácil, né? A população recebeu a gente todos os dias nas ruas, recebeu minha esposa maravilhosamente, né? Bem aonde eu estava, junto com ela, me recebia. Quando ela estava sozinha também, da mesma forma. Eu só tenho que agradecer essa população que confiou na gente, esses quase 6.000 votos. Como vereador, João disse que pretende atender as pessoas que sofrem com câncer, prestando assistência médica hospitalar. Além disso, ele deseja promover projetos de desenvolvimento social, ajudando inclusive instituições filantrópicas da cidade com a melhor distribuição da verba de subvenção. Vejo aqui que a saúde, né, ela funciona em Patos de Minas e todo o nosso Brasil na maior dificuldade. Mas eu vejo que o social pode melhorar muito a saúde. Eu vejo que o social ele possa fazer algo maior, né? Ele possa realmente mostrar um caminho de solidariedade, um caminho de amor ao próximo, aonde a Associação Anjos da Vida, como outros projetos, como Casa das Meninas, Vila Padre Lagoa, Dispensário São Vicente de Paulo, que pertence a esse terceiro setor, que está pedindo socorro, muitas das vezes, né? A gente vê nas redes sociais todas essas entidades pedindo socorro, é onde eu quero trabalhar, tanto com documentos, tanto com informações, buscar os recursos estaduais, federais, para que essas entidades realmente ajudem a desafogar o município e também trabalhem com mais alegria. Na sequência, Patense publica livro infantil. Futebol, Cruzeiro se prepara para a maratona, 7 jogos em 21 dias. Sem comissão técnica testada com Covid, Atlético tenta encontrar nome para comandar a equipe. E nenhuma chapa se inscreve para ocupar a diretoria do Mamoré. Depois de 2 meses de dedicação, uma patense terá o seu primeiro livro publicado. A obra é dedicada às crianças. Maria Eduarda é uma jovem de 20 anos, professora de inglês, que nos tempos livres se dedica à escrita. A mulher já produziu diversos contos e até recebeu premiações por alguns. Em 2014, eu ganhei em 3º lugar nos contos da Fenamilho. Eu também já escrevi um filme, eu escrevo contos para concursos online. Eu nunca paro de escrever. Agora, uma felicidade. Ela terá pela primeira vez um de seus trabalhos publicados em uma editora de livros infantis. Um trabalho que lhe exigiu pelo menos 1 semana de pesquisas e 2 meses de produção. Esse livro ele é sobre a amizade entre um girassol e um pequeno sapinho, e como o tempo passa e ela não pode mudar ou ela evolui de um jeito bom. Você tem que procurar o que você quer dizer, de como já foi dito, para você conseguir ver como que vai ser o seu chão na hora de escrever. Você pesquisa como as fábulas eram feitas e
quais são as espécies de animais, de plantas que você quer retratar, e se você quer um público infantil mais menor ou um público maior. Para as minhas histórias infantis eu utilizo mais o que eu lia sobre os Greens, sobre o Charles Perrault e principalmente Monteiro Lobato, que era simplesmente o rei da infância. Então eu tentei reler todos os contos que eu lia naquela época e perceber quais que eu gostava, o que eu mais queria fazer. Mas não foi fácil. Foram 12 editoras que receberam a proposta para publicação e muitos nãos para que se chegasse o tão sonhado e esperado sim. A previsão de lançamento é para fevereiro de 2021, mas já é um incentivo e reconhecimento ao trabalho dos artistas patenses. Foi uma sensação incrível. Na hora você nem acredita que alguém aceitou, mas com o tempo vai passando e você vai vendo que está real, então é uma sensação muito boa de ver o seu trabalho realmente sendo publicado, que era o que eu mais queria. Foi um processo bem árduo e bem longo, mas que deu frutos. Agora eu simplesmente vou tentar mais, em mais editoras, fazer vários livros diversos, é o que eu quero. Toda a comissão técnica e um jogador do Atlético estão com Covid-19. Eles vão ficar de fora dos 3 próximos compromissos do clube. Ainda não se sabe quem vai comandar os jogos. A nota oficial do Atlético informa que os resultados foram realizados nesta segunda-feira. 9 testaram positivo para Covid-19. O treinador Jorge Sampaoli, Gabriel Andreatta, o gerente de futebol, Jorge Décio, auxiliar técnico, o Pablo Fernandes, preparador físico, Marcos Fernandes, auxiliar de preparação física, Domênico Berg, diretor de comunicação, Frederico Fortes, analista de desempenho, Danilo Minuti, treinador de goleiros e o jogador Gabriel. Ainda segundo o clube, todos aqueles que testaram positivo estão assintomáticos ou com sintomas leves e já se encontram devidamente isolados. Todos estão de fora da partida com o Atlético Paranaense, adiada da 6ª rodada e marcada para esta quarta-feira, às 19 horas, no Mineirão. Também não poderão estar nos 2 compromissos seguintes diante do Ceará, fora de casa, no próximo domingo, e do Botafogo, em 25 de novembro, no Mineirão, já que tem 10 dias de isolamento. E o Atlético fará um esforço extra para trazer o lateral esquerdo Guilherme Arana, que está com a seleção brasileira em Montevidéu. O clube alvinegro vai enviar um jatinho que buscará o jogador logo após a 4ª partida, entre Uruguai e Brasil, marcada para esta terça-feira, às 20 horas, pela 4ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo de 2020. Depois de um ritmo intenso de jogos daqui para frente para o Cruzeiro. A começar, tem Figueirense pela frente na sexta-feira. A Raposa não perde há 5 anos para a equipe do Sul. Sai! Isso! Boa! Olha o braço trabalhando! Serão 7 jogos em 21 dias. Uma sequência para testar o fôlego da equipe celeste. Rápido, isso! Olha o braço fazendo movimento! Não. Tem um jogo a cada 3 dias praticamente. A gente tem que saber aproveitar. A gente aproveitou muito bem esses dias de treino que a gente teve, que não teve jogo. Agora a gente tem que saber dosar. A importância do grupo vai ser fundamental agora. Acredito eu que a gente não vai começar com o time e terminar esses 7 jogos na sequência com o mesmo. O primeiro confronto dessa maratona será contra o Figueirense em casa na sexta-feira às 9h30 da noite. E a Raposa quer manter a invencibilidade de mais de 5 anos sobre o time catarinense. Esse jogo não vai ser diferente, vai ser um confronto direto, mas a gente está jogando dentro de nossa casa, dentro do Mineirão. A gente tem que fazer valer esse fator, impor nosso ritmo dentro de campo. Não vai ser jogo fácil, mas a gente tem total condição de sair com a vitória. Uma outra crise se abateu sobre o Mamoré. Depois de ser rebaixado no Mineiro, agora não tem chapas inscritas para ocupar a diretoria. As inscrições já terminaram e a eleição estava marcada para o fim deste mês. Qual será o futuro do clube? Eu converso agora ao vivo com Edson Reis.
Boa noite, Jéssica. Tudo bem? Agora Você sim, me a gente já melhorou a conexão, a gente consegue te ouvir de uma maneira melhor. Bom, Edson, para a gente conseguir sintetizar um pouquinho a ideia do que se passa, então, no Esporte Clube Mamoré, é que as inscrições, então, para as chapas encerrariam no dia 14 de novembro, as eleições seriam, então, no dia 30 de novembro e nenhuma chapa se inscreveu. A que se deve isso e como será esse processo a partir de agora? Então, Jéssica, ainda está em aberto a possibilidade de inscrição de chapas, né? A Assembleia que vai ter o dia 30, ela é soberana, né? Então, se houver alguma chapa, alguma indicação até o dia 30 na Assembleia, a gente pode estar formalizando a inscrição, né? E também a nomeação de uma nova diretoria executiva. Está previsto para próximo sábado uma reunião do Conselho Deliberativo para tratar do assunto e possível formação de uma chapa e uma executiva para poder conduzir o Esporte Clube Mamoré nos próximos anos aí. Vamos aguardar a reunião no próximo sábado para ver se a gente consegue formar uma chapa para poder, no dia 30, na Assembleia, a gente poder dar continuidade ao Esporte Clube Mamoré. Edson, você hoje, como atual presidente, se coloca à disposição para uma nova gestão em um outro cargo, até mesmo assim de direção? Como que fica? Então, eu acho que já contribuí bastante, eu tenho outros projetos, eu vou continuar colaborando com o Esporte Clube Mamoré. Aí vai depender dessa reunião no próximo sábado, né? Quem vai se colocar à disposição para poder estar à frente do Esporte Clube Mamoré. Eu continuarei no Conselho colaborando com o Esporte Clube Mamoré. Mas o cargo de direção, nesse momento, eu não tenho condições de estar colaborando com o Esporte Clube Mamoré, que eu tenho outros projetos aí. Inclusive, eu fui eleito, né, o próximo presidente do Rotary Clube Patos de Minas. E eu tenho que me preparar para poder fazer uma administração no próximo ano do Rotary Clube Patos de Minas. Agora sim, Edson, muito obrigada pelas informações e pela participação no NTV News. Tá bom, eu sempre estou à disposição e se precisar de alguma informação, eu sempre estou à disposição de vocês. Já já a gente tem a análise da notícia e mulher fratura perna e aguarda há quase 15 dias vaga na UPA para a cirurgia. Há quase 15 dias, uma mulher de 53 anos está internada na UPA. Ela sofreu uma fratura na perna e precisa de uma cirurgia, mas até agora, nada de uma vaga em hospital. Margarida de Fátima Caetano, de 53 anos, está internada desde o dia 4 deste mês. A mulher sofreu um acidente enquanto voltava de um posto de saúde. Ela escorregou e caiu batendo a perna em uma pedra. Foi socorrida pelo SAMU e levada até a UPA da cidade. Ela acidentou, né? Caiu na rua, aí eles me ligaram, eu saí do serviço e vim para dar o socorro, né? Ao dar entrada na unidade de pronto atendimento, um drama que não terminou até hoje. Para que Margarida se recupere, ela precisa passar por uma cirurgia de correção. Mas, até hoje, ela não foi beneficiada com uma vaga em um hospital especializado no sistema SUS Fácil. Já pediram, mas não liberam. Já pus no SUS Fácil, diz que está lotado o regional. Esse está falando aí que está transferindo muita gente, né, para a clínica de apoio. Então, cadê essas vagas? Se está transferindo, estou esperando uma vaga, né? Eu tenho medo mais pelo corona, né? Pelo Covid aí, porque lá tem muito caso. Por ela ser hipertensa, né? O risco é maior. Há vários dias internada e sem previsão de quando a cirurgia vai ser realizada, a mulher sente dores constantes e não consegue se alimentar direito. Que não dá conta de alimentar, por mau cheiro do remédio, que já remédio demais, é muito remédio que tá digerindo, né? E eles também estão pondo má vontade, né? De estar ajudando ela durante o dia, quer que eu fico, eu não tenho condições de pagar um acompanhante, e durante o dia eu tenho que trabalhar, eu fico à noite e trabalho o dia. Reginaldo faz um apelo para que a esposa seja transferida, operada e volte logo para casa. Eu queria que eles fizessem a cirurgia para vir embora, porque eles querem que eu trago ela, mas sem fazer cirurgia. Depois, se eu trouxer, eles não vão aceitar ela lá, porque eu tenho que manter o medicamento aqui, eu não tenho condições de fazer a cirurgia. É o que eu estou pedindo, a ajuda é para isso, para ver se liberam uma vaga para ela, fazer a cirurgia para vir embora.
situação complicada, mais um caso que se repete na saúde de Patos de Minas. E é sobre esse assunto que a gente começa o quadro Análise da Notícia. Hoje comigo a jornalista Ludmila Bahia. Ludmila, boa noite. O nosso primeiro assunto por si só já é aquele, né, que a gente sempre costuma mostrar aqui da dificuldade de vagas para a realização de procedimentos nos hospitais. Boa noite, Jéssica. Boa noite para todos que acompanham o Análise da Notícia a partir de agora no NTV News. Mais um caso de pessoa internada na UPA, no compasso da espera. O Reginaldo na via sacra, trabalhando. Agora há pouco a gente conversou com ele, estava indo em direção à UPA para ver como está a Margarida, a esposa dele, internada, acamada, esperando, sabe-se Deus para quando, uma cirurgia. Nós entramos em contato com a Rede FEMIG, Jéssica, que administra o Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas, para saber qual a situação, porque é a unidade hospitalar mais próxima e que tem condições de atender e fazer essa cirurgia necessária, segundo foi entendido pela equipe médica da UPA, a necessidade no caso da Margarida. Só que, até o momento, a assessoria da Rede FEMIG em Belo Horizonte não respondeu ao jornalismo da NTV sobre o que vai ser feito nesse caso aí da dona Margarida. Mas tem uma questão que a gente tem que colocar em discussão aqui, nesse momento, é justamente aquelas vagas que existem no Agarrad, hoje disponibilizadas para tratar doentes da Covid-19, que serão desativadas, segundo a FEMIG, porque o hospital está ocioso e o hospital de campanha tem condições de atender aí esses doentes que ocupam algumas dessas vagas da Covid-19 em leitos clínicos e de UTI no Agarrad. E aí a dona Margarida está internada na UPA, e por que então não direcionar essas vagas que vão ser já desativadas, segundo a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, para atender a população doente, carente e que necessita? Qual é a explicação para o fechamento, a desativação desses leitos, se há uma necessidade e uma demanda reprimida? São esses questionamentos, essas questões que a gente levanta, Jéssica, há tanto tempo e que a gente não tem uma resposta. Olha aí o sofrimento da dona Margarida, olha só a situação que o Reginaldo coloca. Eu não vou tirar ela de lá porque eu não sei se voltar para casa quando vai ter uma vaga. Olha só a situação, olha só o sofrimento da população de Patos de Minas que padece no quesito saúde. Até quando isso? É preciso de fazer manobras urgentes, atenção governantes, atenção autoridades. É preciso fazer manobras urgentes aí, porque a saúde de Patos de Minas precisa ser revigorada, precisa de atenção. Por que fechar leitos se precisamos deles? Olha aí, mais um caso, como você disse, Jéssica, mais um caso dos diversos que já mostramos nessa situação na cidade. Lamentável, e a gente continua esperando uma resposta dos órgãos competentes para saber o que vai acontecer no caso da dona Margarida. A gente sabe muito bem que a questão da ortopedia no hospital regional é um dos piores setores, porque a demanda é muito grande e há poucas vagas. Então, ajusta essas vagas para atender essas pessoas que tanto precisam. Por que não fazer isso? O que falta aí? O que é necessário aí para que as autoridades entendam essa necessidade, hein, Jéssica? Pelo menos se a desculpa foi equipamentos, Ludmila, a gente já sabe que não é, né? Pagar com vidas, várias pessoas já pagaram. O que mais é preciso? Bom, a gente gira um pouquinho o assunto agora para falar sobre o enfrentamento da pandemia na cidade, analisando aqueles dados sobre a pandemia aqui em Patos de Minas. E a gente coloca na tela a partir de agora. Primeiro são os dados referentes aos casos, aquele comparativo tradicional das últimas 24 horas. Bom, Ludmila, a gente agora começa a analisar, né, essa nova semana, já analisaram os dados ontem, mas qual que é o panorama desses novos casos de segunda para terça-feira? É bem um crescimento do número de infectados, passando dos 3.000, o número de doentes com a Covid-19 no município, 3.003, e de
De segunda para terça-feira, são 16 novos casos da doença registrados em Patos de Minas. E outro dado que preocupa é com relação às pessoas em isolamento domiciliar, que na semana passada a gente viu um movimento de queda. Foram poucos dias que a gente teve o deleite de ver isso, comemorando até esses números, só que agora começa de novo um sistema de aumento de pessoas também se recuperando em casa. São 134 agora, 5 a mais que ontem. Obviamente, mais pessoas se recuperaram, como em toda a pandemia. A gente espera que mais pessoas se recuperem da doença, 12 de ontem para hoje. Com relação a internações, tivemos uma queda em leito clínico, continuou o mesmo percentual de pessoas confirmadas com a Covid em UTI, 6 ao todo, e também permanece a questão do número de óbitos. Um outro parâmetro que a gente tem que observar é a ocupação hospitalar, Jéssica, também com condições de parâmetro para esta terça-feira aqui. A gente tem essa análise seguinte, nas telas seguintes, que a gente pode fazer uma análise também, porque entre os suspeitos e confirmados, a gente tem a diminuição de uma pessoa, ontem eram 16, hoje temos 15, isso reflete lá na ocupação dos leitos clínicos. E com relação aos percentuais que a gente observa logo abaixo, porque é levado em consideração as internações de pessoas vindas de outras cidades da região, olha só, a não ser esse percentual aí que continua zerado para a ocupação de leitos clínicos para a Covid-19 em hospitais públicos, a gente tem um percentual maior, em alguns casos, se comparado ao dia de ontem, Jéssica. Pois é, Ludmila, e me preocupa também a questão dos efeitos das eleições. Será que a movimentação de pessoas e tudo isso vai impactar nos dados nos próximos dias? Imagino que isso não será de imediato, né? Leva, sei lá, uma semana, um pouquinho mais, mas será como que isso ainda vai impactar? Talvez leve aí 2 semanas, o próximo mês a gente vai observar essa movimentação, porque o que a gente observou foi uma grande aglomeração, um movimento de paixão, de as pessoas assim que torcem e querem comemorar determinado resultado, vão para as ruas. É difícil conter esse sentimento, já que estamos acostumados, é uma questão de tradição, principalmente em cidades menores, e a gente observa como que vai ser esse movimento, e a gente espera que não tenha aí nenhuma alteração, que esteja tudo tranquilo. Vamos observar o que vai acontecer aí. A gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente volta com muito mais informação. Estamos de volta com o NTV News e agora a gente vai direto para Patrocínio, onde a gente conversa ao vivo com a vereadora Chiquita, que foi a mais votada na cidade de Patrocínio. A Chiquita é mãe do vereador Cássio Remes, que foi morto no dia 24 de setembro. Chiquita, boa noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Bom, Chiquita, é um prazer falar com você. Daqui a pouquinho a Ludmila também vem para participar do nosso bate-papo. Mas antes de tudo, como que está sendo aí esses dias após os resultados das eleições, com essa votação tão expressiva? Olha, Jéssica, tem sido assim, né, uma mistura de sentimentos, né? Porque nós estamos satisfeitos com a nossa vitória, claro, mas não deixa de ter o sentimento de tristeza pela perda que foi do meu filho e da forma que foi. Bom, Ludmila? Chiquita, parabéns pela sua vitória, parabéns pela força feminina na Câmara Municipal de Patrocínio. Ô, Chiquita, a tradição política é presente na sua família, tanto que você vai estar ao lado, né, do seu cunhado na Câmara Municipal de Patrocínio também. Como é que foi essa disputa eleitoral entre família? Como é que foi a divisão de votos entre os familiares? Olha, Ludmila, com a graça de Deus, nós temos uma família que é muito compreensiva, né? E aí nós entramos num acordo mesmo, porque os dois precisavam de votos, né? Então, as famílias dividiram entre si, né? Elas mesmo fizeram a divisão e foi tranquilo.
Eu acho que é uma... Antes, quando eu me candidatei, né, que eu fui colocar meu nome, eu conversei com ele, falei, olha, isso é como se fosse um concurso público, né? Nós estamos nos candidatando a um concurso público, então é como se tivesse as vagas que tem e vamos, né, assim, e a gente vai trabalhar, porque quando você vai fazer um concurso público, você estuda, mas nós vamos trabalhar para os dois serem eleitos, e graças a Deus, Deus nos abençoou que os dois fomos, né, graças a Deus. Bom, Chiquita, o Dairo Marra é cunhado, né, do Jorge Marra, acusado de matar o Cássio... Irmão do Jorge Marra, secretário de Obras à época, acusado de matar o Cássio Remes em Patrocínio. Foi eleito aí com uma margem expressiva de votos na cidade. Ele que tem um reconhecimento muito grande da população patrocinense, porque foi um político que conseguiu implementar muitas obras no município, conseguiu estruturar e levar muita infraestrutura a olhos vistos para a comunidade. Você, dada a circunstância, você vai ser, desde já, uma vereadora de oposição ao Dairo Marra ou não? Como é que vai ser essa conjuntura futura? Ludmila, eu tenho uma observação a fazer com respeito a essa infraestrutura que o prefeito Dairo Marra fez na cidade. Porque para fazer essa infraestrutura, tem vários vídeos do meu filho que comprova que o irmão dele fazia desvio. Então, tem um vídeo de caminhão de terra, que ele desviava para sua fazenda, tem vídeo do meu filho denunciando pontes feitas na fazenda do irmão, seu Jorge Marra. Então, Ludmila, eu não entendo que ele fez grandes obras aqui nessa cidade, nunca. Você não faz nada desse jeito, entendeu? Você faz corretamente. Então, o que ele fez, eu não entendo que foi uma grande infraestrutura, ele fez uma avenida. O pronto-socorro, quando o assunto do pronto-socorro nessa cidade surgiu porque o meu filho buscou 14 milhões de verba para se construir um pronto-socorro. Infelizmente, eu não sei por que motivo, o prefeito anterior não deu, né, vazão a isso e não construiu. E ele começou a construir, né? Foi denunciado pelo meu filho, que fez errado de novo, alguma coisa dentro do projeto, e ele perdeu 14 milhões e teve que fazer com recurso do município, sendo que nós teríamos 14 milhões para fazer. Então, assim, eu não entendo, sim, sabe, Ludmila, que ele fez grandes obras nesse município. Uma avenida ele deixou para fazer 4 anos depois, ele deixou para fazer no último ano. No primeiro ano, ele não deu aumento para o servidor, né? Ele levou essa cidade de uma forma para poder fazer as coisas só no último ano. Isso é coisa de político profissional. A gente faz as coisas durante os 4 anos, quando a gente atende a população. Não entendo dessa forma, me desculpa. Me desculpa. Sim, não, é uma questão que a gente percebe até por conta da expressiva votação que ele teve, né? A impressão que as pessoas votaram nele por conta que foi um sujeito mais ativo, mais atuante, porque senão teriam escolhido as outras 2 opções disponíveis naquele momento, nesse pleito eleitoral, e tiveram aí uma votação muito menos, com muita diferença para o primeiro colocado, para o vencedor, que foi reeleito à Prefeitura de Patrocínio. Então, são questões que a gente levanta, pontos que favoreceram a reeleição dele. Bom, Chiquita, mas já deu para perceber que você... Então, deixa eu fazer outra colocação. Eu acho que quanto à votação, há de se observar. Nossa cidade tem 100 mil habitantes. Ele teve próximo a 25 mil votos.
teve uma grande abstenção de votos. Então, muitas pessoas não foram, porque realmente talvez nenhum dos 3 candidatos não se identificaram com nenhum dos 3, né? Mas não quiseram colocar opinar pelo voto, declinar o voto. E eu não entendo que 25 mil numa cidade de 100 mil é uma votação foram 29.493, foram 2.800, então tá. Isso, 29.493, então, assim, quase 62% do total, foram 2.838 votos nulos, 1.700, isso. Não, ele recebeu 29.493 votos. De nulos, 60% foram dos votos válidos. Isso, foram 2.838 votos nulos, 1.775 votos em branco, abstenções tivemos aí 14.721 nessas eleições em Patrocínio, 21,91%. Decidia uma eleição. Isso, em Patos de Minas tivemos quase 30% de abstenções. Então, assim, a gente percebeu um grande número de abstenções também em outros municípios. Mas já deu para perceber, assim, a sua tônica em relação ao DERO, que a gente sabe que envolve aí muitas paixões e não é para menos, ainda mais nesse momento em que você perdeu o seu filho de uma forma trágica, de uma forma brutal, isso é indiscutível. Bom, Ludmila, agora a gente volta a tentar fazer contato com a Chiquita. Na primeira vez a gente fez ainda contato com ela através da internet, só porque agora, por problemas de conexão, a gente faz contato através de ligação. E a Chiquita já está com a gente de novo. Chiquita, de volta, tudo bem? Boa noite, tudo bem, estou aqui aguardando. Ô, Chiquita, quando caiu a conexão, eu falava com você a respeito dessa busca, desse contato direto pelo eleitor. Como é que você foi recebida pelos eleitores? Como é que foi o seu argumento junto com essa mobilização para que fosse conduzida ao Legislativo de Patrocínio? Chiquita, eu acho que a gente está tendo um probleminha aí para transmitir, não, então... agora deu certo. Agora sim. Agora deu? Oi. Sim, pode falar que a gente te ouve, Chiquita. Chiquita, a Ludmila fez a pergunta, acho que você está tendo um probleminha para ouvir o nosso retorno, sobre como que o eleitor recebeu a sua candidatura, como que foi esse processo? Olha, pelo número expressivo de votos que eu tive, eu acho que responde a pergunta, né? Como que o eleitor recebeu a minha candidatura. Recebeu de braços abertos, me recebeu, assim, carinhosamente, né? Em todas as visitas que eu fiz, em todas as casas que eu fui, então, em todas as empresas, todos os eleitores foram solidários à minha dor. Chiquita, e como que fica agora o processo em relação às pautas defendidas pelo Cássio? Você abraçou todas essas pautas? Elas ainda estão vivas? Com certeza. Vou dar prosseguimento em todas as pautas que meu filho tinha deixado, né? A principal dela é a fiscalização dos recursos públicos e a aplicação deles, né, durante esses 4 próximos anos. Então, era isso que ele mais defendia. Que o recurso público tem que ser aplicado corretamente para chegar a todas as pessoas que precisam. E Ludmila, Jéssica, eu acho que a Chiquita não me ouve, mas repassa uma pergunta para ela, nessa conexão aí. O Marcos, que é o marido dela, foi candidato outras vezes ao Legislativo, foi vereador e talvez foi o espelho do Cássio Remes na política. Por que ele não se candidatou e ela foi para disputa eleitoral? Chiquita, repassando a pergunta da Ludmila, a gente quer saber sobre o seu marido, que já foi candidato, então, a outros cargos políticos, e por que nesse pleito você que foi a candidata, então, nessa eleição e não ele? Porque meu filho deixou registrado meu nome no cartório eleitoral,
o número escolhido e tudo. Então, foi por esse motivo que eu fui a candidata, porque ele deixou meu nome. Então, eu não podia fugir dessa responsabilidade, desse pensamento do meu filho. E o trabalho, Chiquita, começa a partir de agora, mesmo que a gente sabe, né, que tem essas equipes de transição. Como que fica se informar para começar a partir de janeiro? Eu começo a partir de agora, mas a partir de agora que eu começo é estudar para saber o regimento interno da Câmara, para saber a lei orgânica do município, me preparando para isso. Né? Então, a partir desse período agora é de preparação, de estudo, né, do que eu vou exercer a partir do dia 1º de janeiro, para exercer corretamente. Ô Chiquita, eu não sei se você me ouve agora, senão você transmite o recado, Jéssica. Desde já, eu já convido para oportunamente ela vir a Patos de Minas também para participar de uma discussão aqui, de um debate produtivo, falando da participação feminina na política, onde que a gente vai receber aí mais pessoas e desde já a gente percebe que ela é uma figura atuante e já a convida para esse programa futuro. Bom, Chiquita, repassando então agora o convite da Ludmila, né? O convite é para que você participe com a gente então de novo de um debate aqui na NTV, principalmente levando em conta a questão da participação feminina, da representatividade feminina nessas eleições. O convite está feito. Tá ok, né? Você pode encaminhar o convite, por favor. Bom? Chiquita, muito obrigada pela participação, pelas informações no NTV News de hoje. A gente deseja uma boa sorte aí nesses próximos anos como vereadora na cidade de Patrocínio. Muito obrigada. Eu fiquei todos com Deus. A gente mostra então agora o custo do voto de alguns prefeitos eleitos na região. O valor vai de R$ 2,65 a R$ 16,69, segundo o levantamento realizado pelo jornalismo da NTV, com base nos dados informados no TSE. Para chegar ao custo por voto, foi considerado o resultado da divisão das despesas informadas ao TSE até esta terça-feira pelo número de votos recebidos por cada prefeito. Também foi apontada qual a maior despesa. Em Patos de Minas, segundo informado ao TSE, o prefeito eleito Falcão teve uma despesa de R$ 170.908 e recebeu 38.415 votos. Logo, o gasto por voto foi de R$ 4,44. O maior gasto foi com a empresa Quaest Pesquisas, Consultoria e Projetos Limitada, R$ 32.900. Em Presidente Olegário, a despesa informada pelo sargento Renes ao TSE foi de R$ 61.070. Recebeu 6.138 votos. Assim, o gasto por voto foi de R$ 9,94. O maior gasto foi com a Grafipress, Gráfica e Editora Presidente Limitada, R$ 18.456. Em Lagoa Formosa, a despesa informada por Didi é de R$ 42.090. Obteve 6.374 votos. Assim, o custo foi de R$ 6,60. O maior gasto foi com a Gink Arte Limitada, R$ 7.700. Em Carmo do Paranaíba, Dr. César informou uma despesa de R$ 17.114. Recebeu 6.450 votos. Logo, o gasto por voto foi de R$ 2,65. O maior gasto foi com a Gráfica Vargas, R$ 7.700. Em Coromandel, Fernando Breno informou ao TSE uma despesa de R$ 20.802. Obteve 6.905 votos. Assim, o gasto por voto foi de R$ 3,01. A maior despesa foi com Anderson Claito Machado, 6.200. Em Lagoa Grande, Edson Sabino informou despesa de 31.600. Teve 3.393 votos. Logo, o gasto por voto foi de R$ 9,31. A maior despesa registrada no TSE foi com Sandra Nogueira de Oliveira, 14.341. Em Varjão de Minas, Valtim informou uma despesa de R$ 37.130. Obteve 2.224 votos.
Logo, o custo por voto foi de R$ 16,69. O maior gasto foi com a Grafipress, R$ 7.935. Em Vazante, Dr. Jacques informou despesa ao TSE de R$ 75.803. Obteve 7.742 votos. O custo por voto foi de R$ 9,79. A maior despesa foi com a Central Contabilidade PIE Limitada, R$ 25 mil. Em Patrocínio, Deiron Marra informou despesa de R$ 361.649. Obteve 29.493 votos. Logo, o custo por voto foi de R$ 12,26. A maior despesa foi com Júlio César dos Reis, R$ 41.375. Bom, Ludmila, de volta comigo. Parece que a internet está um pouquinho instável hoje. A gente teve alguns problemas de conexões com os nossos entrevistados. Daqui a pouquinho a gente tenta contato novamente com eles para a gente continuar o assunto. Mas essa reportagem aí é muito importante nesse momento, até porque a transparência é fundamental no processo eleitoral, né? Total. A gente vai tentar restabelecer mesmo o contato para a gente até finalizar essas entrevistas, até porque a gente estava num momento importante com a Chiquita, em que ela expunha seu ponto de vista sobre, até a gente acabou de falar do Deiron Marra, aí questão de gasto por voto, a gente mostrou aí, segundo o TSE, a votação dele e tudo mais, que teve aí um gasto até um dos maiores aqui, segundo, de acordo com essas cidades aqui analisadas, tá, Jéssica? Porque tem muito mais cidades no Noroeste e Alto Paranaíba. Nós pegamos aí algumas para a gente ter um parâmetro. Lá em Patrocínio foi R$ 12,26. Essa prestação de contas ainda não foi fechada. Há um limite de gasto diferente para cada candidato. Se a gente for lá no site do TSE, a gente vai ver que para cada candidato há um valor diferente também, alguns podem gastar mais, outros podem gastar menos, isso aí de acordo também com partido, fundo partidário e tudo mais. Mas dentre esses municípios analisados, percebemos aí Carmo, do Paranaíba, com o menor custo, Varjão de Minas com o maior, lembrando que nem toda a receita recebida por esses prefeitos está na despesa, ou seja, ainda há números aí a serem completados, caso, logicamente, esse valor recebido por doação for efetivamente gasto por esses prefeitos eleitos, dos quais citamos aqui, bem como também os demais, já que, como você disse, é um dado de transparência, até para que a gente possa analisar um pouco do investimento, das doações, do custo dos gastos de cada eleito e também daqueles que não for possível analisar também dado a dado. Bom, Ludmila, esse dado também é muito importante para que nas próximas eleições os candidatos consigam traçar, então, campanhas que tenham um custo menor, já que candidatos aí conseguiram se eleger com um custo bem inferior a outros, né? Esse pode servir como parâmetro. Jéssica, depende muito também do município, do tamanho do município, do que o candidato vai empregar, da quantidade de contratações que serão feitas, mas a gente sabe que um custo menor também pode ter uma eficiência aí, né? Mas serve de parâmetro para ele mesmo, para o partido, e é uma fonte de informação importante, até mesmo como estratégia no início de cada campanha. É feito aí uma estimativa de custo, de gastos, isso é feito lá no processo inicial e depois é possível ver, de acordo com esses gastos, informados ao Tribunal Superior Eleitoral. Agora a gente volta, Ludmila, a falar sobre alguns assuntos importantes aqui de Patos de Minas. É que a cidade tem um caso suspeito de pólio. Um menino de 2 anos é investigado com sintomas da doença. A baixa procura por vacina é preocupação aqui no município. Apesar da gratuidade e da disposição de doses no sistema público, a cobertura vacinal tem sido muito baixa. Os números são tão baixos que por si só já chamam a atenção. 3% de cobertura vacinal para a hepatite B em crianças de até 30 dias. 0,13% da tetraviral. 65% para a poliomielite na faixa dos 4 anos. E na campanha nacional de vacinação contra a polio, cenário semelhante, 80%. A gente tem muita preocupação em questão ABCG,
porque ela evita formas graves de tuberculose, e a questão da hepatite B, que evita a hepatite B, e a gente está numa situação muito ruim em relação à cobertura vacinal. O panorama se estende pelas cidades do Brasil. O último ano em que a cobertura atingiu a meta indicada para o controle da doença de 95% foi em 2015. Desde então, a porcentagem de crianças tem sido menor que 90%. Com isso, doses e mais doses se acumulam nos estoques das unidades de saúde. Ter o estoque de vacina e ver a cobertura vacinal não sendo compatível com o que a gente espera, dá uma ansiedade nos profissionais, sim, né? E a gente está muito preocupado com essa situação. Apesar da pandemia ter prejudicado a procura, ela não foi o único motivo. A sensação é que algumas pessoas têm deixado de lado a importância das vacinas. O problema é que o resultado desse comportamento pode trazer de volta doenças erradicadas. Segundo a gerente de atenção básica, uma criança com sintomas de pólio chegou a ser internada na cidade. A gente teve uma criança de 2 anos que apresentou um sintoma que pode estar associado ao vírus da poliomielite, que é a paralisia flácida aguda. Essa criança se encontra em Belo Horizonte, porque o tratamento e todo o fechamento do quadro clínico vai ser realizado lá, e é uma preocupação que gerou um alerta muito grande, não só de nós, mas por parte da Superintendência Regional de Saúde e até do Ministério da Saúde. Doença grave que é considerada erradicada no Brasil. O último caso registrado no país ocorreu em 1989. Como todo vírus, inicia-se com sintomas gripais, com coriza, obstrução nasal, tosse, febre e diarreia. É transmitida por contato mesmo entre as pessoas doentes, ou por fezes, ou por contato mesmo, direto. E pode ter só sintomas leves, mas pode evoluir com sintomas graves, com essa inflamação dos nervos, inflamação muscular que gera paralisias. Essa paralisia pode chegar até nos músculos respiratórios, levando à morte. E não é apenas a polio que preocupa autoridades em saúde. Casos de tuberculose foram registrados recentemente em Patos de Minas. Teve um caso de tuberculose, foi uma criança de 6 meses, que ela chegou a ficar internada no hospital regional e ela não tinha sido realmente vacinada. A família não levou, né, à unidade de saúde e não teve uma busca ativa. Então, infelizmente, apresentou tuberculose. E também vários adultos estão tendo tuberculose, né? Então, é o retorno dessa doença, que é uma doença prevenida através da BCG. A vacinação é feita diariamente nas unidades básicas de saúde. Crianças e adultos podem procurar as UBSs para se vacinar. Todas as unidades de saúde que são contempladas com sala de vacina, temos estoque suficiente de todas as vacinas, todos podem procurar. O que a gente tem tentado fazer, em decorrência da pandemia da Covid, é que os agentes comunitários de saúde vá até as residências de todas as casas do município, verifique o cartão vacinal, leve o comprovante de cartão, seja o cartão mesmo, ou seja, foto do cartão, até as equipes, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, para verificação vacinal. E aí sim, no caso de atraso vacinal, fazer comunicação nessa residência para que ele vá à unidade, porque assim a gente evita aglomerações. Bom, Ludmila, eu não consigo entender o que justifica essa baixa adesão, baixa cobertura vacinal aqui em Patos de Minas, né? A gente tem a solução para melhorar a questão da saúde de tantas doenças que não precisam, então, aparecer e a cobertura ainda é baixa. Acho que a pandemia não é uma justificativa. Nesse caso aí, a procura tem que partir do indivíduo, né? Tem que partir dos pais, dos responsáveis, daqueles que tutelam essas crianças, esses adolescentes, para irem aos postos de saúde. Agora, Jéssica, que preocupação é isso? Imagina só essa suspeita de caso de pólio em Patos de Minas, esse caso sendo estudado, essa criança em Belo Horizonte para mais análise, o Ministério da Saúde preocupado com esse caso, porque até então nosso país estava erradicado com relação à polio. Será que estamos mesmo? Será que estamos seguros? E mais, isso reforça só o discurso da necessidade para que as pessoas se preocupem com a imunização, porque com os números, com a movimentação que a gente percebe das autoridades, é que está muito aquém do desejado. E olha só que preocupação há voltas, caso se confirme, da polio para o país.
Isso é uma questão para a gente pensar, refletir, dormir sim preocupado e pensar em amanhã, logo cedo, terminar aqui o news, já olhar o cartão de vacina da criança, do adolescente em casa para ver se está certo, se não está, e logo procurar os postos de saúde, porque é uma notícia de deixar qualquer um de cabelo em pé. Obrigada, Jéssica, pela companhia, a todos pela audiência. E amanhã, Ludmila, o que tem? Eu já dei tchau. Jéssica, amanhã vai ser um programa muito bacana, porque a gente vai fazer uma roda de conversa sobre o autismo, a necessidade aí de uma conversa multidisciplinar, com atuação e interação de diversos profissionais e casos assim de sucesso, de crianças que passaram por essas várias intervenções, com esses vários cuidados e olhares e tiveram um progresso muito grande. Então é um programa cheio de esperança, com boas notícias e vai ter muito mais. Aguarde, porque esse é só um comecinho. Agora sim, tá liberado. A gente volta amanhã com expectativa de conexão melhor e com a promessa de muito mais informação. É isso aí, ó. Beijo. Tchau, tchau. Pois é, a gente volta amanhã às 19 horas para uma nova edição e eu te aguardo. Boa noite.